Fala galera, seja bem-vindo aqui à Juventude Fluxo, no nosso canal, onde nós vamos falar hoje sobre o livro Coronavírus e Cristo, a quinta parte, ou quer dizer, o quinto capítulo da primeira parte do livro, em que nós vamos falar sobre a doçura do seu reinado. E eu quero cumprimentar você assim com a graça e a paz do Senhor, seja abençoado por esse momento aí que a gente vai ter aqui e pense comigo, como a gente deveria aprender esse capítulo somente com um falando. Eu quero apresentar para vocês aqui essa equipe top que vocês já conhecem. Do meu lado direito aqui, o nosso pastor, futuro pastor André. Ao lado ali dele, o nosso cara João, que a gente não tem como apresentar enfim. E a nossa professora universitária de UFJF, a nossa professora Nízia, também professora aqui na EBD. Sejam todos bem-vindos aqui. Nós vamos conversar sobre esse quinto capítulo e vai ser um tempo muito bom. Gente, resumindo aqui a introdução, John Piper ele vai fazer uma pergunta, na verdade, que ele diz assim, na página 41. Por que eu deveria receber a notícia da soberania de Deus sobre o coronavírus e sobre minha vida como um doce ensino? O segredo, eu disse, é saber que a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. É muito interessante a gente saber isso tudo, né? Essa introdução de John Piper traz para a gente aqui uma introdução bacana para a gente bater esse papo aqui agora sobre esse capítulo. Então, o que vocês acham, assim, a respeito desse título do capítulo, a doçura do seu reinado? Eu acho que justamente ele vai estar trazendo essa questão do quão agradável é o reino de Deus, né? De que realmente é doce. De que por mais que a gente viva assim, um momento amargo no mundo, seja esse momento que estamos vivendo agora, seja algum problema que nós passamos na nossa vida, por mais que as situações sejam amargas, o reino de Deus ele é doce, né? Ele vai trazer algo agradável e bom para nós nas nossas vidas, né? E eu penso também, meninos, que assim, quando fala do doce, está muito ligado à questão do ensino. E este ensino, sempre quando a gente aprende, e aquilo fica para a vida da gente, é algo muito bom, é algo gostoso. Então, assim, ele vem trazendo essa ideia de que, apesar disso que você falou, né, vem um ensino junto. O meu pensamento, quando se fala aí que o reino é doce, né, mas também não é fácil, é doce, mas não é mole, não. Então, a gente, por mais que seja agradável, seja gostoso, a gente vai passar por momentos de dificuldade. Interessante. E que, assim, a gente já vai entrar num ponto interessante aqui, ao invés da gente seguir exatamente o que o capítulo fala, mas o que vocês acharam de interessante nesse capítulo? Que vocês gostariam de destacar, assim? Bom, eu acho que o aspecto que ele aborda muito nesse capítulo, né, tem a ver com semana passada, que vem uma sequência, né? Que da soberania vem a questão da doçura. Eu entendi que quando a gente fala de soberania, a gente entende que tudo está debaixo dessa mão que é justa, que é bondosa, né? E que traz as coisas com amor. Por isso que ele trabalha essa questão da doçura. E uma coisa que me chama muita atenção é quando diz assim, que Deus não se surpreende, Deus não se confunde e ele não fica desorientado. Por isso que, quando a gente pode entregar isso na mão dele, tudo que a gente passa, vem essa doçura. Então, eu fiquei com isso no capítulo e isso trouxe algo assim que conforta muito, né? Nesse momento que a gente está vivendo isso. Muito bom você falar isso, porque quando você disse na primeira parte, em que o ensinamento, quando é muito bom, ou um aprendizado que você teve na vida e você vê que ele é bom, isso, se comparado ao aprendizado no reino, é muito bom para a nossa vida, porque a gente consegue ver a beleza daquilo tudo. Então, eu acho que esse destaque que você fez foi excelente, porque a gente percebe exatamente como Deus é soberano, como Ele age e como a gente deve receber essa doçura, né? Esse ensinamento, essa vivência a respeito de Deus. Eu acho que está me chamando muita atenção no livro, não só o fato de falarmos que Deus é soberano, mas que ele está trazendo esse sentido de entendermos o porquê que isso é bom, né? Porque uma coisa é você falar que
ah, não, Deus é soberano, ele tem um controle sobre todas as coisas, ele permite e tal. Mas agora você entender o que isso significa, entender o porquê que nós precisamos conhecer, entender essas coisas, entender quais são as consequências disso na nossa vida, né? Eu acho que esse entendimento é a doçura mesmo, né? Que faz a gente viver uma vida mais tranquila, né? E até entrando no que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, sobre essa questão de, para mim, particularmente, eu não me importo, assim, porque rola uma discussão se Deus que mandou o coronavírus, se Deus permitiu, se Deus quer, se Deus não quer. Para mim, de verdade, isso não importa. O importa é que o corona está aqui, e como que a gente vai levar a vida com o corona aqui, se Deus quis, se Deus não quis. E por mais que você consiga trazer uma informação, isso aqui ninguém vai conseguir comprovar aquilo para mim, se é ou se não é. Ninguém vai saber se está certo, ninguém vai definir se está certo ou errado. Então, acho que é a forma a doçura que a gente vai levar a vida mesmo, que é o que importa e é o que John Piper mais busca conversar nesse livro. E porque você, quando fala isso, que eu também, de uma certa forma, assim, concordo, né? Não é essa discussão teológica, Sim. Mas é o fato de que há um propósito. Sim. E esse propósito... Enxergar isso, né? Exatamente. Enxergar o propósito, e o propósito é bom, porque ele planeja coisas boas. Eu acho que o que é bom no doce é a sua doçura, né? É você conseguir sentir aquilo, né? A graça do doce não está em você falar quais são suas moléculas, o porquê que ele é. Doce, né? Exatamente, isso. experimentar o doce. Justamente experimentar isso. Então, eu acho que o que a gente tem que entender mesmo é que está acontecendo, foi, não foi, ele está sob o controle de todas as coisas, né? E a gente consegue entender que é um Deus santo, um Deus justo, um Deus bondoso, está no controle disso. E isso vai trazer uma calma para a gente, né? Isso traz essa doçura realmente para a gente. Fica aí o recado, viu, Adnei? Mas a gente entrando nisso, gente, é muito bom a gente conversar sobre essa primeira parte do capítulo, do livro, porque mostra exatamente a soberania. E eu acho que, se a gente for resumir, assim, essa primeira parte inteira é exatamente sobre a soberania de Deus, né? A gente perceber, não para entrar teologicamente a fundo, exatamente no que é a soberania de Deus, a tal ponto de ramificar possibilidades dentro da soberania de Deus. No propósito não é esse. E quando eu falo isso, essa questão, às vezes, eu não importar, de ter uma discussão, de saber se foi uma permissão, se foi Deus mandou, eu não quero aqui falar que não é importante a questão do estudo, a questão da discussão e tudo. É lógico que é importante. A questão de estudar também, isso te traz te dá um caminho para você aprender outras coisas também. Eu não ignoro essa parte. Eu gosto de ouvir todos os lados, mas eu estou falando assim, uma questão para levar a vida. Exatamente. Eu acho que é mas nunca ignorar isso. Para a questão gente dar de continuidade nas coisas. É isso aí, para você não ficar preso naquilo. Exato. Esse é meu medo nessas discussões. E uma coisa também que dá assim, uma certa tranquilidade, certa não, uma grande tranquilidade, dentro de que, né, você e o André falaram, é assim, a última palavra vem de quem? Uhum. Então, essa certeza que a última palavra é Deus que dá, para a minha vida, não está na mão nem da doença, né, nem da minha capacidade, nem da capacidade da vacina, né, que está aí tão explorada para ser descoberta. Né? Tudo isso, Deus está permitindo, Deus está dando orientação, exatamente. Mas assim, a palavra final quem dá é Ele. E nesse sentido é muito bom, porque eu sei o que Ele quer para mim. E seria um destronamento de Deus, né? Exatamente. E é o que ele continua dizendo aqui. Não seria uma boa notícia você saber que determinadas coisas estão fora do alcance de Deus ou fora da vontade de Deus. Acho que, teologicamente, aí a gente entra um pouco nesse ponto, seria errôneo você dizer, por exemplo, que, como ele diz aqui, Satanás, doença, sabotagem, tem a última palavra na minha vida. Então, é uma coisa que vale demais para a gente entender dentro da soberania de Deus. E a gente falando sobre isso, Deus que reina é uma boa notícia por quê? Porque saber que Deus reinando é uma boa notícia. Eu acho que é justamente nesse sentido que você acabou de falar, de saber que a última palavra nunca vai ser do diabo,
ou de qualquer outra coisa, e no sentido também que isso não abre brecha para heresia, né? Para tipo assim, para a pessoa distorcer algumas coisas do que acontece no nosso meio, do que está acontecendo neste momento. E eu acho assim, mais do que aprender e conhecer sobre a soberania, até aquele capítulo que eu falei, eu acho que é realmente aprender e conhecer mais, não só sobre a soberania, mas sobre Deus mesmo, sabe? Porque essa pergunta que você fez aí, né? Por que isso é bom? Porque eu conheço Deus, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é santo, eu sei que Ele é justo. Então, saber que todas as coisas estão no controle de um Deus que tenha essas características, eu fico mais tranquilo, né? Traz a confiança, né? E vai trazer justamente essa confiança. E isso, né, eu falo que esse momento para mim tem sido muito importante porque quando a gente passa por momentos de dificuldade, a gente consegue entender melhor Deus, entender melhor quem somos nós, o que nós devemos fazer. Então é esse conhecimento geral, assim mesmo, de Deus, de poder conhecê-lo mais face a face, vamos dizer assim, tem sido muito bom, tem sido muito bom. Inclusive, né, quando ele trabalha dentro desse capítulo, a questão lá de Romanos, né, ele traz essa ideia de que o que nos separa do amor de Deus? Aí ele fala, nem doença, nem tristeza, nem fome, nem mesmo a morte. Ou seja, quando a gente acessa esse reino, quando a gente se torna, né, cidadão desse reino, então isso traz essa tranquilidade por conta disso, porque a gente sabe que nada vai nos separar do amor de Deus. E esse amor nos foi otorgado, né, nos foi dado através de Jesus. Aí ele coloca que se Deus não poupou, quer dizer, ele deu o seu único filho, o que mais que ele não nos dará? Né? Aí esse trabalho que ele diz, por isso que o reino é bom, o reino é doce. E nada, ele diz aqui na página 42, ele mostra vários textos mostrando que nada pode tirar ou então confundir ou desorientar a vontade de Deus. E a gente às vezes pensa em tantas outras coisas, circunstâncias, né, da vida, como uma forma de burlar aquilo, a vontade de Deus ou a permissão de Deus. Isso é uma coisa que é interessante nós observarmos. O Deus que fez ao enviar Jesus para morrer pelos pecadores tem tudo a ver com o coronavírus. Eu acho que é justamente isso que a Anísia acabou de falar nesse sentido, que já fez o que tinha que, assim, o máximo, né, o ápice, que é entregar. A gente costuma dizer, muitas vezes a gente ouve, né, em algumas igrejas, o pessoal fala assim, nossa, que o melhor de Deus está por vir e tal, coisas assim. E a gente não percebe que o melhor de Deus já veio, né, na verdade, né? Então, isso aí que a Anísia falou, se ele não poupou o filho dele, né, ele nos deu tudo, né? E é exatamente isso, Romanos 8, 32, essa parte, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu acho que o nosso problema, então, o que a gente precisa entender, na verdade, dentro disso que vocês falaram, é justamente entender quais são as vontades e os propósitos de Deus na nossa vida. Porque quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando que essas coisas que acontecem na nossa vida, elas são para glorificar o nome dele. Então, o nosso problema é que, normalmente, esses propósitos, normalmente hoje, do que eu vejo as pessoas falando, não estou dizendo que é sempre, mas elas vão estar relacionadas aos nossos desejos próprios. E é justamente nesse sentido que eu penso na questão, que eu falei, essa questão de não importar se foi uma permissão ou se foi um mandado. Porque se eu souber isso não vai fazer a diferença na minha vida pessoal. Eu sou imortal. Então eu prefiro preocupar com o que é o meu propósito, por mais que às vezes eu nunca vou entender qual que é especificamente, porque o que eu tenho na Bíblia já é o suficiente para mim, tudo que eu souber ou deixar de saber não vai mudar em nada a minha vida nesse sentido. E assim, eu sei que é uma brincadeira, mas desde que eu sou menino, né, sempre se ouvia assim, os adolescentes principalmente, falando assim, nossa, que Jesus não pode voltar antes de eu casar, sabe, essas coisas assim, porque você vê que a gente, tipo assim, essa preocupação, gente, nós estamos falando, eu sei que é uma brincadeira, mas estamos falando da volta de Cristo, o evento máximo que nós estamos aguardando e esperando, tão ansiosos, que a Bíblia diz que a gente tem que amar esse dia, mas a gente, se precisasse, eu adiaria a volta de Cristo para eu casar. Para quê? Para que a minha vontade
ela fosse cumprida. Por isso que a gente não pode ter o livre-arbítrio nesse sentido, né? Então é muito complicado isso, porque muitas vezes a gente fica preso e às vezes assim sem entender muitas das vezes as coisas, porque nós estamos agarrados com os nossos projetos, com os nossos planos, com as nossas vontades. Tudo que a gente quer fazer. Só uma coisinha para acrescentar aqui, não tem muito. Falando sobre o assunto de casamento, se alguém tiver com vontade de comer coxinha, procura aí o André, que o André tá fazendo É coxinha. coxinha? É coxinha? Mas assim, essa questão do propósito que você fala, né? Eu penso que agora, né, a gente, pelo fato do tempo, de repensar muitas coisas, é bom a gente dar uma parada também para repensar essa questão desse propósito aí. Porque na vida da gente, a gente vai sendo levado. E quando a gente dá essa parada obrigatória, a gente repensa. Sim. Aí é o doce ensino. Sim. Né? E o doce ensino está muito ligado ao propósito. Porque a nossa realização, de fato, ela só se concretiza quando tem a realização desse propósito maior. Se não, são só projetos pessoais, né? A gente não consegue chegar onde Deus quer e, consequentemente, a realização também não vem. E Nídia, dentro do que você falou, essa semana eu me preocupei muito, porque a gente já ouviu muitas vezes as pessoas falarem sobre avivamento, né, sobre esses grandes moveres de Deus que já aconteceram aí pela história. E a gente sempre fala assim, não, é porque a gente precisa que, normalmente esses avivamentos, eles acontecem em situações críticas, né, igual nós estamos vivendo agora e tal. E algumas pessoas diziam assim, não, mas tem que acontecer uma situação dessa para que a gente entenda, que a gente volte mesmo a buscar a Deus. E eu confesso que essa semana, particularmente, fiquei preocupado, porque estamos numa situação de calamidade, onde tragédias estão acontecendo, né, essa pandemia, e às vezes eu sinto que a gente ainda está muito passivo, sabe? No sentido de, será que essa situação aconteceu e essa situação realmente me fez me aproximar de Deus? Mas eu acho que ainda aqui na nossa realidade, pelo menos eu enxergo dessa forma, porque a gente, assim, não afetou muito ainda, assim, a gente, assim, tão diretamente. Eu falo, assim, de às vezes perder um parente ou alguma coisa assim. Ainda aqui em Valadares é muito... economicamente, mas, assim, mesmo assim, às vezes quem foi demitido ainda tem um seguro-desemprego ali, ainda tem, sei lá, acho que ainda não... O impacto não foi a gente não sentiu ainda... Não estamos passando fome. Isso. Mas E nem morreu ninguém, né? Mas aí, por exemplo, aí entra uma questão que falta talvez um pouco de empatia pela gente também, na nossa parte, então, porque muitas pessoas morreram. Sim. Mas também, por mais que a gente não tenha sido afetado com essas coisas mais graves, vamos dizer assim, quanto tempo que nós estamos sem ter um culto, por exemplo, né? Sem comunhão. E outra, muitas vezes, já falei isso, acho que em algum outro vídeo, muitas vezes a gente falava assim, nossa, o dia a dia, a correria, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, de orar, essas coisas. A Anísia falou que nós tivemos essa parada obrigatória agora, paramos. Eu comecei a orar mais, eu comecei a buscar mais, eu comecei a ler mais. Procurar saber qual é o propósito da vida. Porque se nem nesse momento onde parou tudo eu fiz, quando que eu vou fazer? Isso. Quando voltar a nossa rotina normal, as desculpas elas vão voltar, entende? E outra, não estou indo na igreja, qual que é o meu sentimento? Estou com saudade da comunhão, de cultuar a Deus junto com a comunidade cristã? Ou será que quando voltar, vou estar acostumado a falar assim, se eu não estava indo antes, para que eu vou ter que ir agora? Sim. Entende? Então, esses momentos críticos, a gente precisa entender eles nesse sentido da doçura, né, do reino, para que justamente a gente consiga, após passar esse momento, melhorarmos, porque senão a vontade não vai ser executada. É o encontrar o prazer mesmo. Isso. E outra coisa, né? Tá ligado também com a soberania, né, dentro dessa perspectiva que vocês estão falando, o tempo dessa duração disso tudo. Eu vou ser muito sincera, eu pensei que agora em junho já estaria Normalizando, né? muito normal. Em março a gente já tá... Exatamente. junho. Né? Março, abril, maio, não, junho já tá beleza, já comecei a refazer meus planos para junho. Aí você pergunta assim, peraí, durou mais do que eu estava esperando. Acho que todo mundo tá com essa sensação, que tá durando mais do que a gente estava esperando. Sim. E aí a gente pergunta, poxa, essa duração fugiu do controle? Não. Deus sabe exatamente o horário, o tempo, que é o Kairos, né? Que é o tempo de Deus, para todas as coisas.
E aí vem muito dentro dessa perspectiva da soberania. Ele vai finalizar na hora que tiver de finalizar. Exatamente. E eu pensei, dentro disso que você falou sobre finalizar, Nízia, eu pensei muito, essa preocupação me veio, na verdade, justamente por isso. Porque a Bíblia vai dizer, é um versículo muito conhecido, mas eu confesso que ele buga na minha mente de vez em quando. Se o meu povo, que me chama pelo nome, isso, se humilhar, eu os ouvirei e sararei a sua terra. Tá faltando humilhação, talvez? Eu não estou dizendo que se todo mundo ajoelhar, orar, nós vamos estalar os dedos e as coisas vão se resolver. Mas se Deus ele quer te fazer entender alguma coisa nessa situação, né? Já que a situação veio, não posso fazer nada. Alguma coisa, isso. Será que não está faltando, às vezes, a gente conseguir pegar isso, sabe? Igual o João falou, o que eu vou tirar disso? O que eu vou aprender nessa situação? Porque João Batista ele poderia muito bem ter feito o quê? Não, já que é você aí, se você veio, eu abri o caminho, mas agora eu quero continuar. Não, João Batista falou que já entendi. Era isso que era para eu fazer. Show. Pô, arrancar minha cabeça fora. Pô, arrancar minha cabeça. Pô, arrancar minha cabeça. Engraçado que ele até fala para os discípulos dele, né? Falar e olhar, ver se estava acontecendo a verdade. Mas justamente, assim, eu tenho para mim, isso é uma opinião particular minha, que falta isso. Não sei se a gente pode, com certeza, tirar dessa oportunidade um tempo para a gente entender que a gente precisa mais desse momento de humilhação, um momento de introspecção mesmo, de avaliar. Fechar dentro do quarto mesmo e ter um momento com Deus. Porque, assim, pelo menos a nossa geração, graças a Deus por isso, tem buscado muito na parte intelectual, na parte teológica, na parte de entender, na parte de razão. E eu acho que a gente tem esquecido a parte de humilhação mesmo, de, pô, Deus, eu não sou nada, eu dependo do Senhor mesmo, Talvez na parte nesse da oração sentido, mesmo, John a Piper parte... tenha mostrado que o coronavírus poderia ser uma espécie de juízo em algumas coisas na nossa vida. Ou seja, levar a gente a realmente entender a vontade dele e também a entender que a gente é pecador e carece diariamente de arrependimento, de buscá-lo em oração, em leitura bíblica, porque a partir dessas coisas você vai buscando e aprendendo a vontade de Deus. Então é exatamente isso que o André e o João falaram aqui, e a Anísia também muito bem. A gente deve aproveitar esses momentos em que estamos de quarentena, em algumas pessoas, outras não, exatamente para a gente falar e perguntar a Deus, Senhor, o que está faltando de mim? O que preciso fazer para que o Senhor me mostre não somente a sua vontade, mas também trabalhe meu coração numa coisa que estava há muito tempo ali e a gente não mexia, adormecido, e estava atrapalhando a nossa convivência com pessoas, com família, com amigos e até mesmo com Deus. O que falta, né? Eu acho que a gente está até estudando sobre a questão da oração, e uma frase que eu gostei muito, eu não lembro dela direitinho, mas é no sentido de o primeiro efeito da oração é mudar o coração de quem ora. Então, nesse momento da pessoa chegar e até essa questão que a gente comentou sobre a empatia, sobre a pessoa poder sentir, já morreu, sei lá, hoje foram mais de 1.000, já bateu 1.000 mortes, já bateu 25 mil, se não me engano, e 25 mil mortes. Por que eu ainda não estou preocupado com isso? Por que isso ainda não me afetou? Tem que realmente morrer algum parente meu? Tem que realmente eu ficar aí, passar fome? Por que eu ainda não cheguei ao ponto? E eu acho que essa falta dessa oração, essa falta desse reconhecimento da nossa situação, a situação é um reflexo disso. Eu acho que eu disse um pouco tempo atrás aqui nesse vídeo mesmo que esse momento nos está fazendo conhecer mais Deus, né? Não só sua soberania, mas tudo que Deus é. Mas talvez esse momento também esteja fazendo com que a gente nos conheça, né? Sim. De realmente... Porque assim, uma coisa que eu amo no Evangelho de Deus, eu amo isso no Evangelho, que é a função que o Espírito Santo de Deus ele faz nas nossas vidas, que é a de nos convencer, né? Eu brinco que o homem, brinco não, isso é uma verdade. O homem, ele não gosta de estar errado nunca. Eu falo isso até no meu relacionamento. Para Tamires me convencer de alguma coisa, ela tem que argumentar demais. Porque é uma tendência natural do homem querer se convencer de que ele está certo, de que provar que ele está certo. Então, quando vem o Espírito Santo
e fala com um camarada assim, aqui, você é pecador, você precisa de Deus. Aí não preciso não, tô falando, você precisa. E o Espírito Santo consegue convencer, isso é lindo, isso é lindo. Então eu acho que o que falta na gente realmente, depois desse trabalho de convencimento, que ele reconhece, isso que vai fazer ele ter mais intimidade com Deus, é justamente essa oração, né? Para começar esse processo de transformação na vida dele, né? Então, independente se você acha que isso aí foi planejado, não foi, se é conspiração, se não é, se o jornal está mentindo, não está mentindo, é tempo de orarmos, né? É tempo de orarmos, de buscar a Deus e de conhecer, para que a nossa vida seja transformada, né? E para encerrar, o John Piper ele fala exatamente sobre aquele exemplo do missionário, e eu diria, parafraseando aqui, que nós somos imortais até que a obra de Cristo seja concluída em nossas vidas, né? Então a gente entende o nosso propósito em oração, leitura bíblica, colocando diante de Deus nossas ansiedades, dificuldades que temos e aproveitando cada oportunidade. Se hoje nós temos a oportunidade, em meio a esse problema que nós estamos vivendo, nós temos que perceber exatamente essa doçura que é parar, separar um tempo e orar e colocar diante de Deus todas as nossas dificuldades. Até que Cristo volte, nós estaremos cumprindo assim a vontade de Deus. Esse é o nosso desejo, eu tenho certeza, que nessa manhã, tarde ou noite, que horas que você estiver vendo esse vídeo, Em casa, que você exatamente aproveite essa oportunidade para buscar mais de Deus. Não no sentido de aquilo que Ele pode conceder a você, mas exatamente entender para que você está aqui e qual o propósito da sua vida. Vou deixar aqui para vocês, se alguém quiser complementar com alguma coisa, encerrando essa primeira parte do livro do Coronavírus e Cristo. Foi muito massa estar aqui, né? A gente conversar um pouco, isso traz uma coisa muito gostosa. E assim, do que ficou para mim foi isso, né? A soberania de Deus é algo que me conforta muito, porque Ele se importa muito, muito com a minha vida, né? E com a vida daquele que entende isso também. Para mim, eu acho que o principal ensinamento é justamente preocupar com a coisa que a gente consegue trabalhar em cima daquilo. Eu penso muito nesse sentido. Eu acho que Deus ele vai nos dar tudo, né? Mas esse tudo é justamente para que a gente possa fazer a vontade dele e que o nome dele seja glorificado, né? Isso. Então que a gente possa saber, entender e fazer isso nas nossas vidas para que o nome dele sempre, sempre seja glorificado. Bom, galera, então essa foi a nossa EBD. Você que está aí, deixa o like aqui embaixo, compartilha esse canal, esse vídeo também com seus amigos. Se você tiver agora aí, pense o seguinte, nós temos aqui o André e a Tamires vão casar, eles estão produzindo a melhor coxinha de Governador Valadares e você pode ajudá-los e comer, né, o coxinha durante a EBD e tal, isso é muito bom. E também tem o pão de mel da Neide. Coxinha com pão de mel. Coxinha com pão de mel. Tem sabor de mel. É a doçura, né? Doçura enfim. Bom, galera, então se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Comente aí alguma coisa que você achou que deveria ter sido dito. E também aproveite para compartilhe esse vídeo. Esteja atento às nossas redes sociais, no Instagram, Facebook. E até a próxima. Que Deus abençoe você e sua família. Tamo junto, até mais.